Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Moura, hein? Recolocou o São Paulo no confronto, depois de um começo tenebroso. O Dorival escalou mal e corrigiu a tempo, porque agora o São Paulo tá vivo. Vamos falar sobre o que aconteceu em Quito contra a LDU? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que primeiro tempo terrível do São Paulo. O Dorival Júnior, na sua entrevista coletiva, já vou começar por aí, ele prefere valorizar o adversário, ele prefere enxergar méritos da LDU. Tá bem, foi um time que realmente foi pra cima, promoveu uma blitz, impôs uma altíssima rotação desde o começo do jogo, se aproveitando talvez da altitude de 2.850 metros, mas o São Paulo não se preparou adequadamente para um jogo dessa magnitude e com essas circunstâncias. O Internacional, meu rival, deu uma lição importante nessa semana. Quando o ofensivista Eduardo Cudê utilizou uma linha de 5 com jogadores mais posicionados para tentar ganhar do Bolívar na altitude de 3.600 metros de La Paz, e ele conseguiu. O Dorival Júnior meio que ignorou esse contexto e colocou o Rafinha, por exemplo, na lateral direita, e aí sofreu demais nas costas do Johan Julio, que estava aqui no Santos, cortando a grama da Vila Belmiro, porque quase nunca era utilizado. De repente o cara virou o Garrincha nesse jogo contra o São Paulo lá em Quito. Ele arrebentou com o São Paulo no primeiro tempo. Tudo nas costas do Rafinha. Fez um gol com 1 minuto de jogo, 2 minutos, passando por 3 jogadores e tocando por cima do Rafael, e depois, pelo lado esquerdo, deixou o Ibarra para fazer o segundo. Quando o São Paulo percebeu, estava 2-0 para a LDU, e olha, que o primeiro tempo era para ter terminado com um placar muito mais elástico. E é por isso que eu digo, o São Paulo tem que comemorar muito essa derrota por 2-1. Porque o Dorival, com todo o respeito, é ele que está no dia a dia, ele que faz o plano tático, mas ele não soube ler o contexto do jogo. Ele simplesmente escalou uma escalação para um jogo regular. Ele explica, sem o Pablo Maia, que a dupla de volantes, Gabriel Neves e Alisson, jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, em que o São Paulo teve êxito, mas ele desconsiderou a altitude e a característica do time da LDU, que é um time muito rápido, muito veloz, muito mais intenso. O Gabriel Neves, eu não sei se estava fora de ritmo ou sentiu a altitude, e o Alisson não é um jogador tão intenso assim na marcação. Ele fica com a bola, ele tá bem nessa função, ele tem bons jogos, mas talvez não fosse jogo para ele. E por que a gente entende que era exatamente isso que aconteceu? Porque vem o segundo tempo. O Rodrigo Nestor foi uma figura nula, ele avança 3 atacantes quando o São Paulo simplesmente não tocou na bola ofensivamente, Rato, Luciano, Lucas e Caleri, e aí o que ele percebe? Eu tô sem a bola, eu tô tomando um totó, eu tô tomando um vareio, eu vou precisar não fechar a casa, mas assim, dar uma reconduzida no meu sistema defensivo. O Beraldo ainda machuca no fim do primeiro tempo, ele tem que trocar pelo Alan Franco, e aí ele tira o Gabriel Neves e coloca o Luan. Aí o time dá uma encorpada. O Luan de novo faz um bom jogo. Porque ele tem muito mais sustentação. Entra o Michel Araújo, que tô gostando do Michel, cara. Ele tá dando uma intensidade muito interessante, além da sua qualidade técnica que ele tem. E aí entra o Rames também, porque é outro jogador de mais utilizar uma bola parada para você tentar um gol que seria salvador naquele momento, para você voltar para o confronto e, obviamente, circular um pouco mais a bola para o São Paulo reter um pouco mais. E o Luciano. Eu sou um crítico do Luciano. O Luciano gosta desse tipo de jogo. O Luciano não pipoca. Não estou dizendo aqui que alguém pipoca, tá? Mas estou dizendo que o Luciano, se ele tem algo de bom, é que ele realmente gosta desse tipo de jogo eliminatório, de clássico. Ele vai pra cima e ele resolve. E ele fez a jogada pro golaço do Lucas Moura, que devolve o São Paulo pro confronto. O São Paulo estava praticamente fora. Não quero dizer que com 2-0 seria impossível do São Paulo reverter no Morumbi. Seria bem mais difícil. E olha, o 2-0 ainda teria que ser comemorado, porque a sensação que eu fiquei no primeiro tempo é que ia um pacote, ia assim, uma sacola. Mas parou no 2-0, o São Paulo,
que demorou para mexer. O Dorival, depois do 2-0, talvez até devesse corrigir o time ali, mas ele esperou o intervalo, fez as correções, a LDU também baixou um pouco o seu ímpeto, e aí o São Paulo, através especialmente do seu jogador extremamente decisivo, Lucas Moura, resolveu a parada, fez o 2-1, e aí... Tá, Chico, mas foi uma derrota do São Paulo. Tá lindo. Lindo porque a gente sabe o que esse São Paulo é capaz ou tem sido capaz no Morumbi, com as ruas de fogo, com 70 mil pessoas, com a mobilização. Eu sei que isso, sempre depender disso é ruim, porque foi a mesma vantagem, por exemplo, adquirida contra o Corinthians, né? Por parte do adversário, e o São Paulo reverteu e jogou para reverter até por mais. Contra o São Lourenço, a mesma diferença, né? Perde por 1-0 e também reverte 2-0. Não dá para contar com isso sempre, mas realmente a gente entende que há condições do São Paulo reverter no Morumbi por todo esse cenário que eu já falei para vocês. Agora, o que me chama a atenção é que o Dorival ele simplesmente coloca na conta de uma boa atuação da LDU. Não foi apenas o São Paulo que jogou mal, foi o adversário que jogou bem. Tá, mas eu acho que ele precisa repensar a estratégia montada. O Rafinha... pela condição física, não tinha condição de suportar jogadores tão velozes pelos lados do campo e com isso ali o São Paulo acabou sofrendo demais. Talvez uma defesa mais posicionada e especialmente um meio-campo mais robusto. Eu acho que foram as falhas, os pecados de Dorival nesse jogo e tanto é verdade, repetindo, né, aquilo que eu acabei de falar, que ele mesmo corrigiu no segundo tempo. Se ele tivesse satisfeito, é óbvio que ele não teria mexido. Então, ele entendeu que não deu certo. O Gabriel Neves e o Alisson não deu certo. E aí ele coloca o Luan ali para dar uma reforçada sem o Pablo Maia, porque precisava, né? A LDU estava tomando conta, mas assim, de uma forma absurda. Com isso, o São Paulo está vivíssimo e vai com plenas chances aí para classificar quinta-feira que vem, 19h também no Morumbi, nesse jogo contra os tradicionais, né? Os campeões da Libertadores em 2008, a Liga Deportiva Universitária de Quito. O que vocês acharam do jogo? Eu me preocupei, mas depois o São Paulo voltou e aí o Lucas Moura, que jogador, né? Que jogador. É nessa hora que você vê como faz diferença ter um jogador desse quilate. O jogo tá perdido, ele vai lá, coloca um gol, já fez gol na Copa do Brasil, no Brasileiro e agora na Sul-Americana. É um jogador que acho que tem 3 gols nos últimos 4 jogos. Ele guarda, cara. Ele tá jogando muito, ele tá resolvendo e ele resolveu hoje a parada pro São Paulo, tá? Porque pode ter sido, inclusive, o gol da classificação. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!